abençoada do canal Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui é Lucas Romano mais uma vez trazendo conteúdo relacionado à escatologia, a doutrina das últimas coisas, durante essa exposição do livro do Apocalipse. E hoje nós iremos estudar o Apocalipse capítulo 19, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Um dos textos mais preciosos da Bíblia, que relata a vinda de Cristo, o julgamento das nações, o momento onde Cristo reinará para sempre sobre a terra, né? Sobre os novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, isso é muito importante, né? Para ajudar no crescimento do canal. Se você está assistindo esse vídeo, não deixe de se inscrever, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que serão postados, tá? Deixa o seu curtir também, que nos ajuda no crescimento do nosso canal, tá? Não custa nada, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha e também comenta o que você achou do vídeo, isso é muito importante. Também para mais para frente, né, para o surgimento de novos vídeos, né, de novos assuntos para a gente poder lançar aqui no nosso canal, tá certo? E compartilha também com seus amigos, porque a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é viva, né? Ela não volta vazia, então é muito importante você compartilhar a palavra de Deus com seus irmãos, tá certo? Com seus amigos também. Então, vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 19, como a gente viu nos vídeos anteriores. Se você tem o interesse de estudar o livro do Apocalipse, tem a nossa playlist do Apocalipse aí, do capítulo 1 até hoje, nesse vídeo que está sendo postado, o capítulo 19. E como a gente viu nesse penúltimo ciclo, agora, para finalizar ele, a gente viu a grande prostituta representando os adoradores da besta. Nós vimos o julgamento da grande prostituta, que culmina com a vinda de Cristo, né? E agora a vinda de Cristo propriamente dita em Apocalipse 19, né? Isso é muito importante, porque esse é o momento que se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, onde Cristo vem em chamas de fogo, tomando vingança contra aqueles que não acolheram a mensagem do evangelho do amor e também para recompensar os santos, né? Para dar alívio àqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver que isso é encontrado em diversas passagens das Escrituras e esse ensino é harmonioso. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 19. Como de costume, nós vamos ler o texto e comentar o texto, né? Apocalipse capítulo 19. A versão bíblica utilizada é a João Ferreira, revista e atualizada. Amém? A epígrafe do texto diz assim: o júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Então, essa voz da grande multidão, e eles dizem, segunda vez disseram, verso 3, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Esse é o momento do arrebatamento da igreja, essa é a grande multidão que se encontra no céu, né? Quando eu estava gravando, infelizmente meu celular acabou descarregando, mas como eu estava falando, essa é a grande multidão que se encontra no céu, né? Quando é citado, principalmente lá que nós vimos naquele interlúdio entre o sexto selo e o sétimo selo, a visão dos 144 mil e a grande multidão. Esse povo que aguarda a salvação, que aguarda a vinda de Cristo, celebra o julgamento de Deus dos ímpios e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são tanto os mortos quanto aqueles que estiverem vivos, se cumprindo o que está lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Versículo 16 ao 18, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares,
e estaremos para sempre com o Senhor, né? Eu não sei se falei isso, mas o comandante de guerra, quando ele voltava vitorioso de uma batalha, o povo saía ao seu encontro, né? Ou seja, esse é o momento que o arrebatamento ocorre, nós nos encontraremos com Cristo, e depois o comandante voltava com o povo em celebração de alegria, de júbilo pela vitória. E agora ele volta para a cidade, vai ser o momento que Jesus vai voltar conosco, né? E a gente vai ver isso na vinda de Cristo, visível. É por isso que todo olho verá. Esse é o momento de recompensar os justos, né, com um galardão. Esse é o momento das bodas do Cordeiro, né? E nós vamos ver isso com mais clareza, né? Então esse é o momento que a grande prostituta é julgada, né? Ó, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso é muito interessante porque lembra bem Apocalipse capítulo 14, né? Que fala a respeito da ceifa. Aqueles que são os adoradores da besta, eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Então, diz respeito ao tormento eterno, diz respeito ao julgamento, ao momento da vinda de Jesus, ao momento da ira de Deus que se consuma, né? E a gente vai ver que isso se encontra em harmonia e através desse paralelismo progressivo do livro do Apocalipse em diversas passagens do livro, tá certo? Vamos continuar. Verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Né? Agora nós vemos novamente a citação dos 4 seres viventes, né? Os querubins, que são os serafins, que são citados lá em Apocalipse capítulo 4, e também em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 e Isaías capítulo 6, aqueles que estão diante do trono de Deus, agora eles louvam a Deus, eles falam louvado seja o nome do Senhor, né? Louvem a Javé, amém, que assim seja. Esse deve ser o cumprimento daquilo que o Senhor determinou. Verso 5, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha, meus amados irmãos, preste atenção como o sistema dispensacionalista não se encaixa harmoniosamente com o texto bíblico, né? O sistema dispensacionalista de interpretação, que interpreta o Apocalipse de forma cronológica, né, a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, cronológica e literal, ele cai em contradição. Por quê? Eles ensinam que as bodas do Cordeiro ocorrerá logo após os 3 anos e meio de grande tribulação, interpretando literalmente a 70ª semana de Daniel, que é relatada lá em Daniel capítulo 9. E eles falam que a partir desses 3 anos e meio de tribulação, virá a grande tribulação aqui na terra, e nesse momento será as bodas do Cordeiro, o momento que os crentes em Cristo Jesus estarão gozando lá no céu. Mas note, isso é totalmente contrário ao que o texto bíblico mostra. A ceia, né, as bodas do Cordeiro, um momento que já foi relatado lá em Isaías, capítulo 25. Eu quero ler para você também. Esse momento ocorre na vinda de Jesus Cristo, depois da grande tribulação, após o momento de ser julgada a grande prostituta, o momento da guerra entre a besta, o falso profeta, né, o dragão, que você também será lançado no lago de fogo. Nós vamos ver que encontra esse paralelismo, né, também com Apocalipse 20, a gente viu sobre essa guerra, a gente vai ver mais pra frente, mas esse é o momento da vinda de Jesus. A ceia das bodas do Cordeiro ocorre na vinda do Senhor Jesus Cristo, não antes dela. E essa vinda é única, é gloriosa, é portentosa, como vai ser relatado a partir do versículo 11. Mas vamos ver essa ceia que já foi profetizada pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 25, quando é citado o grande banquete que o Senhor dará neste monte, o monte de Jerusalém. Isaías capítulo 25.
diz o seguinte: ó Senhor, Isaías 25. Isso mesmo, Isaías 25, irmãos, a partir do verso 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete das coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Outras traduções, como a Nova Almeida Atualizada, traz carnes suculentas, né? Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os povos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse é o momento da vinda de Jesus. Nós aguardamos a nossa redenção. Nós temos a esperança da vinda de Cristo, o momento que se cumpre, né, que é respondida a pergunta dos apóstolos lá em Atos 1, quando restaurarás o reino a Israel? É o momento que Jesus vem para destruir os ímpios, para dar o galardão aos justos, aos santos e para reinar sobre a terra. É o momento que ele enxugará dos olhos toda lágrima. É o momento que a morte será tragada, conforme 1 Coríntios capítulo 15, né? E a gente vê que as lágrimas são enxugadas, todas as lágrimas no estado eterno, que nós vamos estudar em Apocalipse 21 e 22 no próximo ciclo, né? Após o estudo do reino milenar de Cristo. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. A vinda de Jesus é o momento das bodas do Cordeiro, o momento que nós nos encontraremos com Cristo, o momento do nosso casamento, quando a noiva vai se encontrar com o seu noivo, né? E como eu havia lido também, diz que é o momento que a esposa já se ataviou, ela já se preparou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo, né? Conforme é citado também, se eu não me engano, no profeta Isaías, no capítulo 61, nós somos vestidos de vestes de salvação, os atos de justiça de Deus, a justiça de Cristo, né? Nós não temos autojustiça, como nós vemos ao longo de todo o ensinamento do Novo Testamento, né? A nossa justificação é feita pelo justo e justificador de todos aqueles que creem no Filho de Deus, porque em Cristo Jesus se cumpre a justiça de Deus. Romanos 5:1 diz isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses vestidos, né, de justiça, que é linho finíssimo puro, que vai aparecer também depois, que são essa grande multidão que vem com Jesus montado em cavalos brancos, é o povo de Deus, são aqueles que têm a justiça de Cristo sobre si, que são vestidos com a justiça de Cristo, né? A couraça da justiça, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que é a armadura de Deus, da qual nós devemos nos revestir para resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, nós permanecemos inabaláveis, né, contra o império das trevas, tá certo? Então, esses são os atos de justiça. Nós devemos nos alegrar porque chegou o momento do nosso casamento, o momento do grande banquete, onde Jesus fala na última ceia que ele só tomaria do fruto da vide quando ele viria com o reino. A gente pode ler, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo de número 26, no momento da ceia do Senhor, a última ceia, né, a Pessá, a Páscoa, antes de Jesus ser entregue, para ser julgado, para ser torturado, para ser humilhado e crucificado por nós, né? A Bíblia diz exatamente isso no capítulo 26 de Mateus, versículo de número 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Este é o momento, é o grande banquete de Isaías capítulo 25, onde nós beberemos do fruto da videira junto com Cristo,
no nosso casamento. Verso 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meus amados irmãos, que privilégio. E esse chamamento não é o chamamento universal da pregação do Evangelho, mas o chamamento eficaz do Evangelho que é citado lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29. Os que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Quem tentará, no verso 32, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa é a verdadeira, que é citado como a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse chamado eficaz. Nós que fomos chamados, que fomos predestinados para sermos um povo santo, para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Então, bem-aventurado, felizes são aqueles que são chamados, Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A respeito destes, que nós vamos ver os eleitos, os fiéis, como a gente viu aqueles que venceram, em Apocalipse capítulo de número 17, se não me engano, que fala a respeito, e vencerão também os chamados. Olha que interessante, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está falando aqui da última batalha, a batalha de Meguido, de Gog e Magog, a grande batalha que a gente vai ver também, que é citada em Apocalipse 20, Apocalipse de número 16, na abertura, no derramamento da sexta taça da ira de Deus, tá certo? Pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. São esses chamados, Os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia verdadeira é o testemunho do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Reino, e a adoração é somente a Deus, E nós vemos a divindade de Jesus com muita clareza, principalmente lá em Apocalipse 5, onde todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra adoram o Senhor Jesus Cristo, adoram o Cordeiro que tinha 7 olhos, E 7 tochas que ardiam diante do trono de Deus, bem também como 7 chifres, representando o Espírito Santo de Deus. Eles adoram o Cordeiro, tanto os 24 anciãos como os 4 seres viventes adoram o Cordeiro. Isso é muito importante a gente lembrar, então abra sua Bíblia aí também em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 11, a partir do 11 diz, no verso 12, ele fala no 11, vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor, Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então todos os seres adoravam o Cordeiro, adorar somente a Deus. É por isso que a angiolatria é condenada nas Escrituras. Nós não devemos adorar a Deus, É por isso que também lá em Josué capítulo 5, a partir do verso 13 ao 16, aquele príncipe do exército do Senhor que aparece, o próprio Malaque Yavé, o anjo do Senhor, é o próprio Deus, Porque Josué se prostra diante dele e o adora, É o mesmo que aparece para Moisés ali naquele ocorrido da sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Tá certo? Verso 11, Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça, né? Como Jesus Cristo se apresenta a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Como a testemunha fiel e verdadeira, o soberano dos reis da terra, né? E agora ele vem montado num cavalo branco. É por isso que a gente entende que a abertura do primeiro selo, onde sai um cavalo branco, né? E o seu cavaleiro que saiu vitorioso para vencer, representa o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que avança em toda a terra, o reino dos céus que cresce como uma grande montanha que enche toda a terra. Olha só, as mesmas descrições que João vê lá em Apocalipse capítulo 1. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, né? Os seus olhos, a sua onisciência, né? Que penetra até o mais insondável dos nossos corações, o Senhor sonda. Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, né? Na sua cabeça havia muitos diademas representando a sua realeza. É por isso que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Príncipes, né? Conforme Daniel capítulo 9, ele é o príncipe, o ungido, né? E também o grande príncipe do exército do Senhor, que é relatado também com Miguel, aquele que defende a sua igreja. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, né? Demonstrando a sua divindade, a sua transcendência, aquele que é o único Deus, né? Mas que também se manifesta imanente, se relaciona com a sua criação através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, né? Aqui os teólogos eles às vezes divergem em citar se esse sangue é o próprio sangue de Jesus Cristo, né? O sacrifício de Cristo, ou esse sangue se refere à profecia de Isaías. Se eu não me engano, Isaías 68, vamos ver? Não, Isaías 68 não, Isaías 58. Não. Eu me esqueci do texto, mas que fala a respeito, quem é este que vem com o manto tingido de sangue, né? Que pisa o lagar da ira de Deus, né? Aquele que julga os seus inimigos, o momento da grande ira de Deus que a manifesta. Se esse é o sangue dos inimigos, é o próprio sangue de Cristo, né? Mas a gente pode também interpretar das duas formas, né? Principalmente do sangue de Cristo, né? Que foi o seu próprio sacrifício. Com esse sangue ele nos comprou, conforme Atos 20 e 28 e Apocalipse capítulo 1, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? E ele se chama o Verbo de Deus, né? Conforme o apóstolo João traz sempre essa citação a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aqui fica muito claro que é o próprio Jesus, né? A gente pode ver na primeira epístola de João, no capítulo 1, ele cita, né, aquele que temos visto e ouvido, né, a respeito do Verbo de Deus. E no começo do seu evangelho ele também fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais adiante ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha, o povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança, vindo com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, montados em cavalos brancos. Que visão gloriosa, que visão portentosa. É por isso que é o dia da nossa alegria, é o momento que nós reinaremos com Cristo, né? O povo de Deus vem com Cristo. Isso é maravilhoso. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha, meus amados irmãos, todas as nações serão julgadas conforme a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, conforme Salmo 119, né, verso de número 105, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Através da palavra de Deus, né, a gente encontra o testemunho de Jesus, né? Jesus um dia falou ali para os fariseus, se eu não me engano, em
em João capítulo 5 ou capítulo 6, ele fala: vocês examinam a Escritura, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Ele fala que a lei e os profetas, Moisés falou a respeito de Jesus, e então, através do estudo da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus e o caminho de Deus, e quem nós devemos ser, e como nós nos relacionamos com o Senhor. É por isso que através da espada, né, que nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 1, que representa a palavra de Deus, ele vai julgar as nações e vai as reger conforme a profecia, né, de Salmos, se eu não me engano, capítulo 2, né, e ele regerá as nações com cetro de ferro e as esmiuçará como um vaso de barro. É o mesmo que esmaga os seus inimigos. Daí a visão dos seus pés como bronze polido, né? E nós já vimos essa descrição da ira de Deus em todos os fins de ciclo, né? Nós vimos na abertura do 6º selo a ira de Deus, né? No toque da 7ª trombeta a ira de Deus, no momento da grande ceifa do Senhor, a ira de Deus, o lagar da ira de Deus, aquele que pisa, né? Na 7ª taça, a ira de Deus se manifestando, e agora no fim de mais um ciclo, a ira de Deus com a vinda de Jesus, né? E a única forma de nós nos livrarmos da ira de Deus, como já foi exposto aqui, e é sempre importante a gente falar, é através de Jesus. É por isso que ele nos salva da ira vindoura, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 1, número do versículo 10, né? Versículo de número 10. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vamos ver, se eu não me engano, eu acho que eu me recordei do texto. Isaías capítulo 28, não, eu falei 68 aquela vez, não existe, né? Será que é esse texto? Irmãos, me sumiu o texto mesmo. A gente às vezes não se lembra, né, de todos os textos, mas é o momento que ele fala que julgará Edom. Ah, que triste. Não, mas tudo bem. Depois no próximo vídeo, quando a gente for falar a respeito do reino milenar de Cristo, né, que acaba também com o juízo de Deus, né, que é o momento da ira de Deus, que é descrita também aqui em Apocalipse 19, nós vamos estudar especificamente e trazer esse texto novamente, tá? O momento que Jesus julga e vinga, né, todos aqueles que se oporam a Deus, né? E olha, é o momento do julgamento, né? Essa descrição das aves que comerão as carnes é uma maldição, né, decorrente da desobediência que a gente encontra lá em Deuteronômio, que as aves comerão as carnes daqueles que desobedecerem à aliança, né? Isso é uma linguagem poética, simbólica, que representa a ira de Deus contra aqueles que não acolheram a mensagem do Evangelho do Amor para serem salvos. E note que não é só apenas os poderosos, não é apenas só os grandes, mas todos, né? Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Note, meus amados irmãos, isso representa a perseguição da igreja. É o momento que a igreja estiver sendo perseguida por ocasião da segunda vinda de Cristo, o momento da grande tribulação. Como a gente já viu, as testemunhas sendo mortas, as 2 testemunhas sendo mortas lá em Apocalipse capítulo 10, né? Como a gente viu em Apocalipse 13, a descendência da mulher sendo perseguida, o povo santo sendo perseguido, e a besta fazendo guerra contra os santos de Deus, né? Como a gente também viu aqui nos textos da 6ª taça da ira de Deus, quando eles se reúnem para a grande batalha, né? A batalha que é citada como a batalha de Gog e Magog,
a batalha do Armagedon, né, que é aquela região que fica próxima a Israel, que vai ser citada aqui também como a batalha de Meguido, a batalha de Gog e Magog, que são os inimigos que oprimiam o povo de Deus. Então, essa batalha que é citada em diversas passagens, vai ser citada também em Apocalipse 20, que representa, né, quando Satanás vai ser solto, a gente vai ver, que representa também a perseguição contra a igreja. Esse é um momento que representa a perseguição da igreja, né, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo atribulada, né, mas é um momento também onde Cristo vai se manifestar para julgar todos aqueles que foram mortos e que estarão sendo perseguidos, mortos, né? Se alguém tiver que ir para o cativeiro, né, para a prisão, esse irá para a prisão. Se alguém tiver que ser morto à espada, pela espada será morto. Aí está a perseverança dos santos, né? Mas olha o que acontece. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Meus amados irmãos, esse é o momento do juízo de Deus, né? Esse é o momento, a gente sabe que o lago de fogo, que vai ser citado em Apocalipse 20, ele ainda não foi inaugurado, né? E o momento de serem julgados tanto os bodes como as ovelhas, né? No sentido de separar as ovelhas dos bodes, é o momento do juízo de Deus, né? É por isso que é um paralelismo. Aqui a gente está vendo a descrição do julgamento da besta, e depois a gente vai ver o julgamento de Satanás, e a gente vê o julgamento dos ímpios também. E note, irmãos, não há ninguém que sobrevive diante desse juízo, diante da vinda de Jesus. É por isso que em 2 Pedro 3 fala que os elementos arderão no fogo, né? Quando Jesus se manifestar, a terra será destruída, né? Então não sobrevive ninguém, né? Somente os justos, somente aqueles que foram salvos no dia da nossa redenção, né? Isso é muito importante para a gente entender Apocalipse 20. Isso é uma grande afirmação, isso é de grande importância para a gente entender que Apocalipse 20 não vai seguir uma sequência cronológica, mas novamente vai retratar desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Isso é muito importante, tá certo? Então a gente viu aqui o momento da ceia, o momento do nosso regozijo, da nossa alegria, as bodas do Cordeiro, e o momento que aquele que é poderoso vem para julgar, vem para destruir os ímpios, né? Tanto a besta como o falso profeta, né? O anticristo é aquele que se levanta para perseguir o povo de Deus, que já tem se levantado. Aquele que era e não é mais, mas que irá surgir para a destruição e caminha para a destruição. Amém, meus amados irmãos? Então, deixa o seu curtir novamente. Se você não curtiu, assistiu até aqui, comenta o que você achou do vídeo, compartilha com seus amigos, e não deixe jamais de estudar as Escrituras, tá? Que Deus continue te abençoando, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Falou!